Hoje seguiremos por Gênesis 10 e 11. Eu tenho certeza que são daqueles capítulos que muita gente pula para não ler, as genealogias. Mas se está registrado é porque Deus está dizendo algo com tudo isso aqui. Depois do dilúvio, a Bíblia não começa com milagres, ela começa com nomes. Porque Deus ele não redime ideias, ele preserva histórias e pessoas. A arca se abre, as águas abaixam e Deus retoma o mesmo propósito declarado no princípio, no Éden. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. É assim que a humanidade recomeça com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 10 parece apenas uma genealogia, mas na verdade é um mapa do mundo depois do juízo. De Jafé surgem povos que se espalham para terras distantes, ilhas, regiões do norte, grandes extensões. Aqui nasce a ideia de expansão, de alcance, de movimento. De Cã surgem povos que ocupam regiões férteis e estratégicas, como o Egito, norte da África, Canaã, que seria dada como herança aos israelitas futuramente, parte da Mesopotâmia, terras ricas, produtivas, politicamente relevantes. É da linhagem de Cã que surge Nimrod. A Bíblia descreve Nimrod como o primeiro poderoso da terra, um homem forte, influente, organizado, construtor de cidades, entre elas Babel. Nimrod não constrói apenas prédios, ele constrói um sistema, um mundo funcional, produtivo, organizado, mas sem dependência de Deus. Olha, tudo se repetindo novamente. Depois vem Sem. Sem não se destaca por poder e nem por expansão, muito menos por visibilidade. Mas é por Sem que a história continua. De Sem vem Arfaxade, depois Eber, de onde vem o nome Hebreus, depois uma linhagem silenciosa, preservada, para garantir a geração do Messias. Aí vem Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos e uma das tribos é Judá, e de Judá, séculos depois, Jesus. Deus não trabalha com improvisos, você precisa aprender isso. Deus trabalha com promessas que atravessam o tempo. Enquanto alguns constroem torres para tocar o céu, Deus constrói uma linhagem para redimir a terra. Então chegamos a Gênesis capítulo de número 11. E aqui algo muda e o texto deixa isso claro, porém de forma silenciosa. Na genealogia de Gênesis 11, as pessoas começam a viver menos. A longevidade cai. O tempo vai se encurtando, a fragilidade humana vai aumentando. O mundo continua existindo, mas já não é o mesmo antes do dilúvio. Mesmo assim, o homem diz: façamos para nós uma cidade, façamos para nós um nome, para que a gente não seja espalhado. Eles se estabelecem na terra de Sinar, a antiga Babilônia. Um lugar fértil, um lugar estável, um lugar próspero. Sinar representa um mundo que funciona muito bem, sem oração, sem dependência, sem submissão. E é importante entender algo aqui com muita clareza bíblica. Essa rebelião não nasce de uma ordem demoníaca. Essa autonomia não é uma estratégia do diabo. Ela nasce no coração humano, que estava corrompido. O desejo de controle, de segurança, de independência, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Babel não é sobre altura, é sobre autossuficiência. Deus havia dito em Gênesis 10 para o povo se espalhar, e o homem responde que ele queria ficar de forma concentrada. E essa concentração nos dá a ideia de controle. O homem queria ter o controle de tudo. E então a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre.
Isso aqui surge como uma ironia teológica. Não porque Deus não enxergasse a cidade lá do céu, mas é porque aquilo que parecia grande demais aos olhos humanos era muito pequeno diante dele. E Deus confunde as línguas, não criando caos, mas limitando um avanço coletivo sem Deus. A comunicação, então, ela é quebrada, a unidade fica fragmentada e o homem é espalhado conforme Deus havia ordenado. Não como punição, mas como proteção. Se o homem continuasse se corrompendo dessa forma, a justiça de Deus teria que intervir outra vez. Então Deus interrompe para preservar. Perceba outro detalhe aqui em Gênesis capítulo de número 11. A longevidade vai caindo progressivamente. Diferente de Gênesis 5, antes do dilúvio, o homem ele continua se multiplicando, mas não está se fortalecendo. O tempo ele vai ficando mais curto, mas a promessa permanece. Esse texto parece antigo ou atual demais para ser ignorado. A pergunta não é se estamos vivendo uma coincidência com Gênesis 10 e 11. A pergunta é se estamos repetindo os mesmos ciclos carnais. O homem continua construindo sistemas fortes, nomes grandes, torres modernas, com o mesmo desejo antigo de quê? Autonomia e independência de Deus. E silenciosamente o tempo continua sendo encurtado. Mesmo assim, uma verdade permanece intacta. O plano original de Deus não mudou. Deus continua trabalhando por promessa, por linhagem, por redenção, por salvação. O Messias veio e a Escritura afirma que ele virá outra vez. E quanto menor o tempo, mais próximo está a consumação dessa promessa. Não é medo, não é alarme, é discernimento e também esperança para um povo que aguarda a sua vinda. Porque a história não caminha para o caos, ela caminha para o cumprimento de uma promessa feita no Éden. E do Éden ao Apocalipse, Deus continua no controle do começo, do meio e do fim. Amanhã nós seguiremos com Abraão e se algo aqui falou com você, compartilhe aqui nos comentários o que mais te impactou. Amém? Que Deus te abençoe.